Oiê, pessoal, tudo bem? Eu sou a Flávia e hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto super legal: animais. Animais e filmes que têm animais. Mais especificamente sobre um filme bem conhecido, que com certeza muita gente já deve ter assistido, ou pelo menos já deve ter ouvido falar, né? Mas daqui a pouquinho a gente retoma esse assunto. Antes de tudo, você sabia que a gente pode aprender bastante coisa legal sobre os animais, sobre o comportamento animal assistindo filmes? Pois é. Mas por acaso você já se perguntou, já teve a curiosidade de saber quando e como começou a relação entre nós, humanos, e os outros animais? Sim, porque nós também somos animais, hein? Não se esqueça disso. Olha, eu tenho que te falar que essa relação começou há muito tempo, desde a pré-história. Os nossos ancestrais, os primeiros hominídeos, começaram a se aproximar dos outros animais. Mas por que será que rolou essa aproximação? Será que simplesmente a galera lá achava os animais bonitinhos, fofinhos, e iam lá brincar com eles? Olha, não. Na verdade, toda essa relação começou por puro interesse próprio. Afinal de contas, o pessoal precisava se alimentar, precisava de vestimenta, utilizando a pele dos outros animais. Precisava aprender como caçar os animais, ao mesmo tempo como escapar de ser predado. Muito importante também. E eu acho que no meio disso tudo deve ter rolado uma curiosidade também, você não acha? E a representação animal começou na pré-história? Sim. Você já ouviu falar em arte rupestre? Olha só, arte rupestre é toda representação artística pré-histórica, como por exemplo as pinturas, as famosas pinturas em cavernas, como as que a gente pode observar aqui. E olha só, o que a gente tem aqui representado? Animais. Para você ver a importância que os animais tiveram na nossa vida desde a pré-história. E olha, certamente o animal foi o primeiro indivíduo a ser pintado. Olha só que bacana. E com certeza a observação do comportamento animal, enfim, do seu modo de vida, contribuiu para quê? Olha, para nossa própria sobrevivência. Você já tinha pensado nisso? E com o tempo, o homem foi domesticando os animais, foi se afeiçoando a alguns, uns mais, outros menos. Enfim, a representação animal que começou lá nas cavernas atingiu outros níveis, até chegar aos filmes, aos documentários que a gente tem nos dias de hoje. Olha aqui o David Attenborough, não sei se vocês conhecem, é um naturalista britânico, famosíssimo por seus documentários sobre os animais, sobre a vida selvagem, enfim. Eu gosto bastante. Olha aqui o Mowgli e o seu amigo Baloo, um filme de 2016. É um filme bem bacana. E olha só que interessante, a representação aqui pela foto, né? Como que a gente consegue ver a representação do ambiente aqui do urso. É muito interessante a representação animal nesse filme. Você consegue notar alguma semelhança com a realidade? Pense bem, guarde essa informação. Temos inúmeros outros filmes também com animais, os mais antigos. Um exemplo aqui de um filme mais antigo, Dumbo, Elefantinho. Insetos também, em Vida de Inseto. Lembrando que em Vida de Inseto nós também temos uma aranha, que não é inseto, é aracnídeo. Coitada da aranha, fica a vida inteira sendo chamada de inseto. Vamos dar o nome correto. A Fuga das Galinhas, uma animação bem divertida. Madagascar, o primeiro filme de 2005. E olhem só que interessante. Vocês conseguem notar alguma coisa semelhante entre esses personagens? Por mais que eles sejam de grupo, que eles pertençam a grupos diferentes. Temos mamíferos, insetos, aracnídeo, aves. Assim, na característica deles, será que todas as suas características morfológicas correspondem aos animais reais? Ou será que não rola aí uma antropomorfização? Olha só que palavra feia. O que significa antropomorfizar?
significa dar características humanas a quem não é humano. Vejam só os dentes dessas galinhas. A bicharada aqui andando, adotando uma postura bípede em Madagascar. Será que corresponde à realidade? Pensem nisso também. E, enfim, chegamos ao grande protagonista dessa aula, o filme O Rei Leão. O Rei Leão é uma animação de 1994. Eu lembro que quando estreou, eu era criança, fez muito sucesso. Como eu comentei no começo da aula, com certeza quem não assistiu, mesmo quem não assistiu, já deve ter ouvido falar no nome dos personagens. No Simba, no Mufasa, na Nala, no Pumba, Timão. São personagens famosíssimos. E em 2019 foi lançada uma nova versão desse filme. Eu tinha dúvida se essa nova versão é considerada um filme live action ou uma animação, como a anterior. Aí eu dei uma pesquisada e descobri que os dois filmes são considerados animações. Porque para um filme ser considerado live action, tem que ter interação entre humanos e animais. O que não acontece no Rei Leão. Acontece, por exemplo, no Mowgli, que a gente tinha animação bem mais antiga, e aí foi feito um novo filme, o de 2016, que é considerado live action, ok? E o grande protagonista do filme é, claro, o leão. Mas o que você sabe sobre o leão? Só de ter visto no filme, ou você já deve ter visto os leões em documentários? Olha só, eu separei aqui algumas curiosidades sobre os leões. Vamos lá. O leão é o segundo maior felino existente, perdendo apenas para o tigre. Os leões, eles vivem em bandos, compostos por um macho e várias fêmeas e os filhotes. Os filhotinhos machos, assim que eles atingem uma certa idade, eles, chispam do grupo e vão tentar procurar um novo grupo, formar um novo grupo, ok? O seu tamanho pode alcançar 2,5 metros, né, o macho, e pode pesar até 250 quilos. Já as fêmeas, as leoas, elas são menorzinhas. Os leões vivem em regiões do sul da África, chamada de África subsaariana. É uma região que fica no sul do deserto do Saara. E também na Ásia, num bioma denominado savana. Muito famosa a savana, principalmente africana. Os leões vivem por volta dos 15 a 20 anos na natureza, mas assim como outras espécies de animais, podem viver um pouquinho mais em cativeiro, ok? Infelizmente, é uma espécie considerada vulnerável, ou seja, ela ainda corre risco de extinção. E os principais fatores que contribuem para isso são a perda de hábitat e a caça. Vejam só, que triste. Juntamente com os tigres, onças e leopardos, os leões fazem parte dos felinos rugidores. Esses animais possuem um osso ióide, um osso denominado ióide na garganta, um osso calcificado, que permite a esses animais rugirem. E para que serve o rugido do leão? Serve basicamente para ele marcar território. Tanto que é para falar, olha aqui, eu sou leão, eu tô aqui, não mexam comigo, esse é o meu território, beleza? Tanto que o rugido, ele é tão forte que ele pode ser ouvido a uma distância de aproximadamente 8 a 9 quilômetros. Já pensou? E o rugido também serve como uma comunicação entre os animais, principalmente na hora da caçada. Lembrando que quem caça são as fêmeas, né? Os leões, eles até podem ajudar as fêmeas, mas é mais difícil, porque eles são mais pesados, eles têm a juba, então as leoas acabam sendo mais ágeis nas caçadas. Aí você fala, Flávio, o leão é folgado. Não, calma. Cuidado com a antropomorfização, não dê características indevidas aos bichinhos, né?
O leão tem a função dele lá, que é cuidar do território, ok? E assim como todos os bons e velhos felinos, os leões dormem bastante, cerca de 16 a 18 horas por dia. De novo, nossa, eles são dorminhocos. E isso é uma característica dos felinos, né? Não vamos achar que isso, sei lá, é porque eles são folgados de novo. Não, calma, vamos deixar os bichos dormirem. Afinal de contas, eles são predadores, então eles precisam o quê? Economizar energia. A energia é a coisa mais importante da natureza, sabia? Então, não é fácil viver no ambiente natural, nem um pouco, nem um pouco. E o leão é chamado de rei, rei leão, tá vendo? Por quê? E é o rei da selva ainda, por sinal. Por quê? Meu Deus! Flávia, por que o leão é chamado de rei da selva se ele vive na savana? Como pode isso? Olha, essa questão do rei veio desde a antiguidade, é porque a figura do leão, o que ele representa, o que ele já representava, é como sendo um animal forte, ele representava bravura, por ser um predador, nobreza, por isso que ele foi associado a reis. Já pensou? Agora, essa história de rei da selva, eu já não sei quando que surgiu. Na verdade, eu acho que rolou uma confusão aí, porque quem que vive na selva? Um felino? O tigre. Olha, o tigre pode ser considerado um rei da selva. Os tigres, eles vivem em lugares mais florestados, muito diferentes da savana, que é um lugar com vegetação rasteira. É um outro tipo de paisagem, é uma paisagem perfeita para os leões se camuflarem. Mas tudo bem continuar chamando o leão de rei da selva. Tudo bem, mas agora você já sabe que ele é o rei da savana. Ó, já aprendeu. Tanto que em inglês, o leão pode ser chamado de King of the Beasts, que seria o rei das feras, o que faz mais sentido, né? E agora vamos voltar um pouquinho ao filme O Rei Leão. E eu vou propor para vocês duas atividades bem bacanas. A primeira, eu quero que você assista a cena de abertura dos 2 filmes do Rei Leão. Nós vamos disponibilizar os links, tá? É legal comparar essas 2 cenas porque elas são praticamente a mesma coisa, são praticamente iguais e dá para fazer algumas comparações interessantes. Então eu quero que você assista as cenas e responda, reflita sobre algumas coisas. O que você nota de semelhanças e diferenças entre essas cenas? Quando eu digo semelhanças e diferenças, seria a respeito tanto do ambiente, mas principalmente quanto aos animais que estão ali representados. O que você nota aí? Entre os 2 filmes, entre as 2 cenas. Por exemplo, então, como que é a representação desses animais, como eles se comportam, a fisionomia deles. Lembrem que eu já dei algumas dicas quando eu falei lá dos filmes, dos documentários. Será que você consegue pegar? Como que é a expressão desses animais é a mesma coisa quando eu assisto a animação mais antiga e a mais recente. Nas 2 cenas, nós encontramos um monte de bicho ali, tudo junto. Tanto carnívoro quanto herbívoro. Me diz uma coisa, esse tipo de relação pode acontecer na vida real? O que você acha? E a segunda tarefa consiste no quê? Eu quero que você escolha um personagem do filme, pode ser o seu personagem favorito, menos o leão. E aí você vai fazer uma pesquisa sobre esse animal. Sabe o que eu fiz com o leão? Faça a mesma coisa com um animal da sua escolha. Conte pra gente o que você descobriu sobre esse animal, quais são as características, tanto físicas, morfológicas, comportamentais, onde esse animal vive, o que você achou de mais curioso nesse animal, alguma coisa que você nem imaginava e você descobriu.
Tem bastante coisa legal. E tem personagem pra caramba. E aí, se você não quiser pegar somente qualquer animal que esteja representado nas cenas de abertura, fique à vontade para escolher um outro que esteja no filme. Aí fica um convite para você assistir, se você puder, ou assistir novamente o filme completo, tanto a animação mais antiga quanto a mais recente, beleza? Então é isso. Ah, já ia esquecendo, eu vou deixar aqui uma atividade bônus, surpresa. Lembra que eu falei sobre a juba do leão? Que é pesada, tal. Mas por que o leão tem juba? Eu sei que existem algumas hipóteses que tentam explicar isso, mas eu não vou contar. Será que você consegue descobrir? Quero só ver. Então eu fico por aqui, pessoal. Espero que vocês aprendam e se divirtam muito assistindo o Rei Leão. E até mais. Tchau, tchau.